A questão é guarda compartilhada. Antes de mais nada, é preciso definir que a guarda é um atributo que os pais exercem sobre os filhos enquanto menores de idade ou não emancipados. Nós também vamos ter a modalidade de guarda a terceiros, avós, tios, parentes ou não parentes, mas que é regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e não é o propósito dessa nossa conversa. A guarda dos pais em relação aos filhos, ela pode ser exercida de diversas modalidades. O Código Civil, a partir de 2008, definiu duas modalidades, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Como nosso propósito é trabalhar a respeito da guarda compartilhada, então nós vamos focar mais nesse aspecto. A principal diferença entre a guarda unilateral e a guarda compartilhada ocorre em relação à forma como ela é exercida. A guarda unilateral é um modelo mais conhecido, mais comum, mais antigo. É quando os pais se divorciam ou não vivem sobre o mesmo teto, apenas um dos guardiões, apenas um dos genitores, que pode ser tanto o pai quanto a mãe, exercem de forma sozinha, única, a guarda sobre o filho. Nesse regime, o outro genitor, aquele que não tem a guarda do filho, ele exerce o direito de visitas, que pode ser regulamentado de forma consensual ou pelo próprio juiz, dependendo da modalidade em que foi fixada ou estabelecida essa questão. A guarda compartilhada, ela tem como principal objetivo que o tempo de convívio entre o pai e a mãe seja equilibrado, por isso que ela tem esse nome, guarda compartilhada. No aspecto em que se procura manter contato do filho com ambos os genitores em tempos parecidos, ou ao menos que não se deixe passar tanto tempo, por exemplo, na guarda unilateral, geralmente o genitor não guardião exerce visitas com o filho de 15 em 15 dias, o que seria um tempo que poderia causar algum prejuízo nessa relação, nesse vínculo entre o filho e o genitor não guardião. E a ideia da guarda compartilhada é isso mesmo, é compartilhamento, é que o filho, dependendo da situação, possa conviver tanto com o pai quanto com a mãe num tempo parecido, num tempo equilibrado. Antes de eu especificar melhor a questão da guarda compartilhada, é importante a gente diferenciar guarda compartilhada de guarda alternada. Muitas pessoas fazem essa confusão. A guarda alternada é a guarda em que a criança alterna períodos entre a residência do pai e da mãe. O tempo em que ela alterna é muito relativo. Tem pais que estabelecem a guarda alternada em dias alternados, um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai. Tem pais que estabelecem semanal, quinzenal, mensal. Eu já vi até guarda alternada anual. A criança, como os pais moravam em cidades distintas, moravam um ano com o pai e outro ano com a mãe. A guarda alternada, ela nem sempre vai se revelar a melhor modalidade, porque implica numa mudança muito drástica na rotina da criança ou do adolescente. Porque, na verdade, ele pode vir a ficar um pouco sem referência. Não quer dizer que ela não funcione, ela pode funcionar. A gente não está aqui dizendo qual é a melhor modalidade, mas ela foge muito da ideia de guarda compartilhada. Então, por isso que é preciso primeiro diferenciar a guarda compartilhada da guarda alternada. Por que surgiu a ideia de guarda compartilhada? Na verdade, foi um movimento apoiado pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, em um movimento dos pais, que não queriam mais essa distância dos filhos, porque, em geral, a guarda unilateral ela acabava sendo atribuída à mãe, à genitora, e os pais ficavam meio que reféns de uma ordem judicial, de uma autorização judicial, de poder ver os filhos apenas de 15 em 15 dias. E nós sabemos que o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente ele é cotidiano, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Então, os pais se sentiam prejudicados por não ter esse convívio. E muitas vezes também ocorre que as mães acabam dificultando, às vezes até mesmo
uma ligação, um telefonema ou contato pelas redes sociais com a criança. E aí eles iniciaram um movimento e em 2008, então, o Código Civil teve uma alteração nos artigos 1583 e 1584, dizendo que o ordenamento jurídico estabelecia ou permitia duas modalidades de guarda, a unilateral e a compartilhada. Esta lei, ela deixou algumas brechas, porque na verdade a guarda compartilhada ela era uma alternativa. E aí iniciou-se um novo movimento para que a guarda compartilhada fosse o primeiro modelo, a primeira opção de modalidade de guarda, sempre que houvesse litígio ou independente também de ser consensual. E essa modificação no Código Civil surgiu com a Lei 13.058 de 2014, que também modificou os artigos 1583 e 1584 do Código Civil. Ela basicamente, ela não tem, eu costumo dizer que a guarda compartilhada ela não tem uma fórmula perfeita, ela não é uma fórmula matemática. Ela vai depender muito de cada caso. Como nós, profissionais da área do direito, poderíamos acordar a respeito da guarda compartilhada, já que então agora a lei diz que a regra é a guarda compartilhada. Eu costumo usar a seguinte tática, a seguinte técnica. Primeiro eu pergunto para os pais como era o convívio deles com o filho enquanto eles moravam juntos, enquanto eles estavam casados ou viviam em união estável. Por exemplo, de quem era a tarefa de levar ou buscar o filho da escola? De quem era a tarefa de fazer os deveres da escola? De quem era a tarefa de levar para o cinema, levar para o futebol, para o balé, enfim. Como é que os pais organizavam a sua rotina com os filhos? E a partir desta rotina é que então a gente estabelece a guarda compartilhada. Nós estabelecemos, o ideal é que se estabeleça uma residência principal, então, por exemplo, a casa ou a residência principal do filho é na casa da mãe, para que ele tenha a sua referência, o seu quarto, as suas coisas, geralmente tentando evitar que o reflexo de um divórcio, de uma separação, respingue muito na rotina da criança. A criança ela já vai ter que trabalhar, lidar com esse sentimento da separação, da dissolução da sua família. Então, a ideia da guarda compartilhada é minimizar isso, tentando manter o máximo possível essa convivência do filho com os dois genitores, até porque mesmo quando nós estamos casados, nem sempre é possível os dois genitores estarem convivendo com o filho ao mesmo tempo. Então, a ideia da guarda compartilhada ela é muito mais possível do que as pessoas acreditam. A gente apenas tem que se adaptar e se ajustar a essa ideia. Então, a partir dessa rotina pré-existente com a criança, se tenta estabelecer, então, residência principal na casa da mãe, mas a tarefa de buscar da escola é do pai. Nas quartas-feiras à noite, a criança dorme na casa do pai, porque é a noite do futebol, por exemplo, quando é a noite dos meninos, enfim. Tenta se respeitar essas afinidades da criança com cada um dos genitores e as atividades que ela já tem, para que, então, se minimize o máximo possível qualquer eventual dano que possa a criança sentir em relação a esse novo jeito de viver, essa nova modalidade de vivência. Então, na verdade, a guarda unilateral muda em relação à guarda compartilhada radicalmente. Na guarda unilateral, em que pese o genitor não guardião continue tendo poder familiar, mas o tempo de convivência dele é bem mais escasso quando comparado à guarda compartilhada. Uma outra dúvida que surge é: existe a necessidade de se fixar alimentos quando se estabelece a guarda compartilhada? Sim. A guarda compartilhada não é modalidade de guarda para que o pai ou o genitor não guardião se exima do pagamento de pensão alimentícia. A criança ela vai continuar tendo despesas. Agora, o que muitas vezes os genitores acabam fazendo é o seguinte: ao invés de um genitor depositar dinheiro para o outro, eles dividem as despesas. Por exemplo, o pai paga a mensalidade escolar, o plano de saúde e a mãe se responsabiliza pelas despesas com a casa, comida, moradia, alimentação.
E o lazer acaba sendo meio que dividido, né? Dependendo dos períodos que o filho vai passar com cada um deles. Então, mas isso não deixa de ser uma modalidade de alimento, só que não é pago em dinheiro, né? Ele é pago através da divisão de responsabilidades. Uma outra questão interessante da guarda compartilhada é que a tomada de decisões das questões relativas aos filhos deve ser tomada conjuntamente. E na guarda unilateral, em que pese isso também deva ocorrer, isso fica prejudicado porque o contato entre os genitores é muito pouco. Então aqui vem um outro ponto fundamental. Guarda compartilhada funciona quando os pais conseguem separar os seus conflitos da criação dos filhos. Se a relação entre os genitores é muito tumultuada, na grande maioria das vezes a guarda compartilhada acaba apresentando problemas. Mas a gente tem que pensar, e aí vocês poderiam se perguntar, mas então por que a lei obriga que agora seja guarda compartilhada? É porque a lei está tentando fazer o melhor pelos filhos, pela criança e pelo adolescente, considerando aqui o interesse superior sempre delas e não dos genitores. É por isso que nós precisamos nos moldar em relação a essa nova modalidade. E uma outra pergunta que pode surgir, e na prática? Como foi esse ano de 2015, depois de um ano de vigência da nova lei que estabeleceu que agora a regra é a guarda compartilhada? Infelizmente, na prática, isso não mudou muito. Por várias razões. Eu enumero uma delas. Ainda existe a cultura de que a guarda deve ficar só com a mãe. Essa cultura é bastante forte ainda. O segundo motivo, né, em razão dessa cultura, muitos pais acabam preferindo não entrar nessa briga, vamos deixar assim mesmo, guarda unilateral, e às vezes estabelece um direito de visitas mais ampliado do que só finais de semana, por exemplo. Pode estabelecer uma guarda unilateral com direito de visita também durante a semana, isso às vezes também se ajusta. Mas eu acredito que talvez o maior entrave seja mesmo em relação aos operadores do direito. Nós, advogados, muitas vezes ainda não estamos entendendo direito o que é essa guarda compartilhada, e também os juízes e eventualmente até mesmo o Ministério Público que atua nesses processos porque tem interesse em menores. É porque, na verdade, para a gente, para o nosso trabalho, é muito mais fácil guarda unilateral, alimentos, direito de visita. O acordo já está pronto. Na guarda compartilhada, você vai precisar perder mais tempo, que na verdade não seria uma perda sob o meu ponto de vista, seria um ganho. Mas, por todas essas questões, principalmente culturais, não só da sociedade, como também da cultura jurídica, na prática nós ainda não vemos uma cultura de guarda compartilhada como regra, como a lei está colocando. Com relação a essa modalidade de guarda compartilhada, então não basta que na petição de acordo ou até mesmo numa petição litigiosa, quando a gente pede que se fixe a guarda compartilhada, dizer guarda compartilhada. Você precisa definir como esta guarda compartilhada vai funcionar. É por isso que ela dá mais trabalho do que a guarda unilateral. Então você vai mencionar lá, a residência principal do filho será na casa do genitor ou da genitora. O outro genitor, o pai, é o responsável por buscar o filho na escola de segunda, quarta e sexta. E levar no futebol, e buscar do futebol, e trazer para casa, enfim. Você vai, dentro daquela conversa que você teve com os pais, sobre a questão de como já é a convivência deles com o filho, mesmo antes da separação, você vai tentar colocar isso no papel, dividindo as atribuições. Lembrando que o bom senso sempre deve preponderar. É lógico que a rotina de uma pessoa ela não é sempre igual. Então, podem existir circunstâncias em que está escrito lá que o pai tem que buscar na escola, mas o pai não pode. Então, ele vai comunicar com antecedência ao outro genitor pedindo: você prefere você ir buscar ou que eu consiga outra pessoa? Porque nós também usamos a nossa rede familiar. Os avós, os tios, os padrinhos, e eles não estão fora dessa convivência com a criança. Mas o que infelizmente acontece é que às vezes isso ocorre também na guarda unilateral, quando ocorre algum contratempo com outro genitor, meio que por sentimento de vingança, o genitor se sente ofendido. Que irresponsável, ele não, é a hora dele, ele não vai pegar.
É claro que quando isso acontece repetidamente, tenho certeza, eu concordo também, é uma situação de responsabilidade do genitor, o que até justifica um pedido de mudança de guarda. Então vamos imaginar o seguinte, a regra é guarda compartilhada, vamos estabelecer a guarda compartilhada, mas não funciona, porque esse compartilhada está só no papel, mas na prática a mãe está exercendo a guarda na modalidade unilateral. O pai não cumpre com as suas obrigações, isso tumultua a vida da mãe, do filho. Isso é motivo para pedir a modificação de guarda. Então você está dizendo que pese, a lei diz que a regra era a guarda compartilhada, que a guarda foi estabelecida nessa modalidade, infelizmente um dos pais não contribuiu, o que obriga a mudança da guarda. Isso é um aspecto importante também. A guarda, ela faz coisa julgada, mas ela pode ser revista quando houverem motivos que justifiquem essa mudança. Os pais às vezes ficam com muito medo de estabelecer isso e que depois eles fiquem reféns dessa decisão judicial. Uma questão que me parece um pouco delicada em relação às mudanças que a Lei 13.058 trouxe diz respeito à questão da mudança de domicílio da criança, do filho. Porque na guarda unilateral, se a mãe é a guardiã e ela quer mudar de cidade, ela pode, sem autorização do pai. Pelo menos pela lei. A gente até poderia questionar isso. Se fosse uma mudança imotivada, talvez configuraria uma circunstância de alienação parental. E isso pode gerar, claro, um conflito. Porque se eu quiser mudar, o pai não concordar, eu vou precisar de uma autorização judicial. Isso, de certa forma, pode ser um entrave, pode afugentar as pessoas de quererem fazer acordo na modalidade de guarda unilateral. Uma outra questão interessante que se levanta sobre a guarda compartilhada é a questão: guarda compartilhada só é possível quando os pais moram na mesma cidade ou pode ser em cidades diferentes? É claro que morar na mesma cidade ou em cidades próximas facilita o exercício da guarda compartilhada, mas a lei não estabelece essa regra. Então a doutrina diz o seguinte: bom, mesmo morando em cidades distintas, nós podemos ter a guarda compartilhada e o período de convivência do pai com o filho passa a ser através das redes sociais, por exemplo, Skype, ou outras formas de contato, o próprio Messenger, enfim, os recursos que se tem. É claro que nesse caso ele acaba não sendo muito uma hipótese de guarda compartilhada, e sim ele acaba se assemelhando mais a uma guarda unilateral do que uma guarda compartilhada. E o adolescente tem sim o direito de manifestar a sua opinião. Mas nós temos que ter cuidado porque muitas vezes essa opinião ela é viciada, ela foi negociada, ela foi comprada. Ou também é muito fácil, por exemplo, eu dizer que eu quero morar com meu pai, não quero mais morar com a minha mãe, porque a minha mãe é rígida, eu tenho que ter horário para tomar banho, horário para comer, horário para dormir, horário para fazer tarefa, horário para acordar, e na casa do meu pai eu posso fazer o que eu quero. Muitas vezes, a lei, na verdade, ela até fala de equipe interdisciplinar. Ela diz que, para o juiz estabelecer a guarda compartilhada, ele pode se valer dessa equipe interdisciplinar formada por outros profissionais que vão fazer essa análise de como irá funcionar a guarda compartilhada. Mas a vontade, na minha opinião, a vontade da criança ou adolescente, ela deve ser ouvida. Claro que ela precisa ser filtrada para a gente. E isso os profissionais dessa área conseguem identificar se ela é uma vontade espontânea ou se ela é uma vontade muitas vezes induzida. Esse é o cuidado que nós temos que ter.